Abra comigo a palavra de Deus na carta de Judas, capítulo 1, só um capítulo na verdade, versículo de número 20, ao versículo de número 21. Judas, capítulo 1, versículo de número 20 ao versículo de número 21. Apenas esses dois versículos da palavra de Deus. Ouça essas palavras de Judas, inspirado pelo Espírito aqui. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esse versículo de número 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Bem, baseado nesse texto, nós damos início aqui, estudo pessoal da Palavra de Deus. Bem, não será um estudo técnico nesta noite, sobre um método específico ou vários, mas na verdade alguns conselhos da Palavra de Deus, conselhos temperados e provados pelo povo de Deus ao longo da história sobre como ser um bom estudante da Bíblia. Cada crente, queridos irmãos, deve ser, por necessidade, um estudante sério da Palavra de Deus. Esse é o livro divino. E nós somos filhos e filhas de Deus. E de modo a conhecer mais a Deus, nós precisamos conhecer a fundo a Palavra de Deus. E nós estudamos a Palavra de Deus, bem, para o nosso crescimento espiritual, como diz Judas aqui no versículo 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Nós estudamos a Palavra de Deus para nos manter longe do pecado, aprendendo a nos afastar dele, como honrar ao Senhor. E nós estudamos a Palavra de Deus com regularidade, com seriedade, para nos equipar para o serviço do Senhor, para crescimento espiritual, para nos mantermos longe do pecado, uma vida de verdadeira santificação, e para sermos equipados para a obra do Senhor, no reino do Senhor. Observe o que Judas diz aqui neste versículo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Ele não diz pastores, edifiquem os crentes, mas ele diz vós, edificando-vos a vós mesmos. Bem, nós temos que nos edificar pessoalmente na Palavra de Deus e buscar progredir no conhecimento da Palavra de Deus. Sim, cabe a pastores abrir a Palavra, ensinar, dividi-la bem, admoestar, trazer aquilo que há de essencial na Palavra de Deus, a mensagem do Espírito em aplicações à igreja, mas há um comando aqui na Palavra de Deus a cada crente em Jesus Cristo, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Esse é um dever, queridos amados. Esse é um dever de cada crente. Se nós negligenciamos este e outros deveres da Palavra de Deus, nós iremos empacar na vida cristã. Mas aqui há bênçãos espirituais para cada um de nós. Bem, o objetivo final de todo o estudo bíblico pessoal da Palavra é o desenvolvimento do crente e o seu avanço espiritual por meio da descoberta da Palavra de Deus. Bem, descoberta de doutrinas, descobertas doutrinárias, descoberta das exigências que Deus coloca sobre todo crente, instrução divina para como viver de fato a vida cristã, como viver e agradar a Deus. Tudo isso está contido na Palavra de Deus. Descoberta de promessas. Tudo isso é algo que o estudo pessoal, contínuo e sério da Palavra de Deus cumpre. É por isso que nós devemos nos edificar estudando a Palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer as promessas de Deus. Deus coloca sobre cada crente como um Senhor suas exigências de amor para o serviço. Nós devemos conhecê-la. Quão triste é ver crentes, pessoas salvas, que entram pela vida como cristãos sem conhecer a vontade de Deus. Normalmente são pessoas que vagam pela vida, não estão ligadas a uma igreja, não sabem como evangelizar, como orar, como dividir a Palavra de Deus, o que Deus espera delas, os dons que Deus lhes deu, muitas vezes está ali estéril, sem ser utilizado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o estudo pessoal da Palavra de Deus irá cumprir tudo isso. E esse é o nosso tema, nessa primeira tarde de estudos especiais. Bem, diariamente, em casa ou no serviço, ou durante o dia, num tempo, num espaço em que você tem entre uma atividade ou outra, e ao longo da vida cristã, como então estudar, como dividir, como abrir a Palavra de Deus, estudar e avançar no conhecimento da Palavra de Deus? Bem, nós iniciamos aqui. Para iniciar esse estudo, ou para pensar sobre o estudo da Palavra de Deus, para você se achegar à Bíblia em teu momento de devoção, há um início vital que deve ser marcado. E tome nota a respeito disso, porque esse é o passo inicial. Um estudo sério, um estudo diligente da Palavra de Deus deve começar com essa compreensão. Você deve manter em mente, ao abrir a Palavra de Deus,
que somente o Espírito Santo de Deus pode convencer alguém da verdade da palavra de Deus e de suas implicações. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Somente o Espírito de Deus pode tornar a Bíblia agradável a uma pessoa. Somente o Espírito Santo de Deus pode levar um crente a se submeter à palavra de Deus. Assim, o primeiro passo essencial, o primeiro passo vital em ter um estudo bíblico pessoal na palavra de Deus é orar ao Senhor. Você inicia orando, meu irmão. Você ora a Deus, você clama ao Senhor. Antes de abrir e começar a estudar e se desdobrar em cima da palavra de Deus, você dirige a tua alma ao Senhor em oração, clamando a Ele, pedindo a Ele que Ele abra o teu entendimento, que Ele toque o teu coração e que Ele ative a tua vontade, que Ele abra o teu entendimento para compreender o que Ele revelou na Bíblia. E se Ele não fizer isso, nós não iremos compreender as profundidades da palavra de Deus, o Espírito da verdade e suas aplicações. Nós oramos para que Ele abra o nosso entendimento. Nós pedimos que Ele mova o nosso coração, para que haja desejo, para que haja amor pela palavra de Deus. E nós clamamos a Ele que Ele ative a nossa vontade para viver, para nos submeter, para obedecer a palavra de Deus. Essas três partes, assim por dizer, da alma humana, mente, coração e vontade, nós oramos ao Senhor e nos entregamos a Ele, rogando a sua bênção e a sua direção. Antes de tudo, antes de se debruçar na palavra de Deus, busque auxílio do Espírito Santo. Você deve orar. Orar é depender de Deus. E se nós dependemos de Deus, ao abrir a palavra de Deus, Ele irá nos abençoar. Então, quando você começar a estudar a palavra de Deus, você irá perceber como você começa a entendê-la e compreendê-la. Quão maravilhoso é lembrar como o Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, descendo ali para aquela cidade de Emaús, não encontra alguns discípulos desconhecidos aqui na palavra de Deus, e ele começa a abrir, assim por dizer, a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo, e conforme o Senhor próprio os ensina, eles dizem que os seus corações foram aquecidos, e como nós precisamos dessa obra do Espírito Santo, porque a palavra de Deus não é um livro como qualquer outro livro. Esse é um livro divino e nós precisamos do auxílio de Deus, que Ele mova o nosso entendimento, que Ele toque no nosso coração, que Ele desperte a vontade para amar e viver a palavra de Deus. Comece em oração. Esse é o início vital, é o início essencial de estudar a palavra de Deus. Veja o Salmo 119, versículo 18, o que o salmista diz aqui a respeito disso. Ouça essas palavras, Salmo 119, versículo de número 18. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Que oração tremenda! Essa deve ser a nossa oração. Escreva isso na capa de dentro da sua Bíblia. Abre, Senhor, Salmo 119, versículo 18. Abre tu os meus olhos para contemplar, apreciar, ver aquilo que não é aparente para uma pessoa não espiritual e amar a tua vontade também. Bem, esse é o início vital. E na sequência, há então duas posturas corretas ao se aproximar da palavra de Deus. Primeiro, um início vital, orar, depender do Espírito Santo para a leitura. E em segundo lugar, a postura correta de se aproximar da palavra de Deus. Bem, essa é a primeira. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia não é como qualquer outro livro. Cada livro que você possui na sua estante é um livro morto. Mas esse livro, ele é vivo e ele cumprirá o propósito de Deus em toda a história e na vida de cada crente individual. Bem, a Bíblia, ela pode ser vista como um fax do céu na terra. A Bíblia é a vontade de Deus. A Bíblia é a voz de Deus registrada aqui para nós. É a verdade de Deus revelada. Deus decidiu, Ele aprove revelar toda a verdade que Ele decidiu revelar, é claro, e colocá-la na palavra de Deus. Deus poderia ter revelado a sua verdade de uma outra maneira. Obviamente Ele revelou na natureza, na história, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como nos diz Hebreus capítulo 1, de várias maneiras, mas aprove Ele revelar em Cristo e aprove Ele então, para nós, colocar tudo isso neste livro divino, um livro inspirado por Deus, um livro que haverá de trazer a julgamento todas as nações. O livro divino, o livro de Deus, o livro da vida, assim por dizer. Sim, há um livro da vida simbólico em Apocalipse que fala sobre os nossos nomes ali, mas este é o livro da vida de Deus para nós. Assim, essa é a primeira postura correta ao se aproximar do estudo bíblico. Um senso de reverência pela Bíblia. Meus queridos irmãos, o fato de nós nos encontrarmos com Deus na palavra deve sempre nos tomar de profundo temor e profundo maravilhamento. Nós nos encontramos com Deus na palavra de Deus. Ali está Ele falando, ali está o nosso Criador. E ao se aproximar da palavra, ali nós nos encontramos, assim por dizer, com Deus. A Bíblia está ali não apenas para encher a nossa cabeça, ela está ali para encher o nosso coração também.
tocar as nossas vidas. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia individualmente, a cada dia da semana, a cada semana ao longo da nossa vida. Nós estudamos ela na ministração pública na igreja, no ensino da palavra de Deus, mas também nós precisamos do nosso estudo pessoal. Assim, a primeira postura correta é essa, é uma disposição mental adequada, correta, ao tomar este livro da prateleira, ao colocar sobre a mesa, sobre o seu colo, para ler a palavra de Deus. Lembre-se disso, este é o livro de Deus. Eu irei me encontrar com meu Senhor, ouvir a sua voz e meditar em coisas que na eternidade Ele decidiu revelar na história humana. Aqui está um livro divino. Eu busco o auxílio do Espírito em oração. Eu venho à palavra de Deus como este grandioso livro. Eu tenho um senso de reverência e profundo respeito por estas páginas eternas. Bem, uma postura vital, uma atitude correta para com a palavra de Deus. Terceiro, duas advertências necessárias antes do estudo pessoal da palavra de Deus. Duas advertências ou admoestações necessárias no estudo pessoal da Bíblia. Primeiro, gostaria de destacar a diferença que existe entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Isso é muito importante. Uma pessoa que lê a Bíblia de uma maneira casual, uma página aqui, uma página ali, abre, cruza as pernas, não sabe o que vai ler, lê um pouquinho aqui, lê acolá. Bem, ela não está estudando a Bíblia. Esse não é um estudo da palavra de Deus. Você pode ler a palavra de Deus em sua devoção pessoal, você ora, na sequência você louva ao Senhor, mas estudar a palavra de Deus é algo mais do que ler apenas a palavra de Deus. Quantos de nós será que até aqui temos apenas lido a palavra de Deus? Estudar a palavra de Deus, ela envolve métodos. Estudar a palavra de Deus deve trazer alguma maneira, o crente deve pensar em alguma maneira de tirar, de extrair algo da palavra de Deus. É muito mais do que apenas ler. Bem, há muitos métodos e técnicas de estudo bíblico pessoal em nossos dias. Isso traz grande vantagem para o crente. Também traz um grande perigo, creio eu. E aqui está uma advertência. Muitos desses comentários, métodos de estudo bíblico, às vezes nos confundem. Às vezes são tão técnicos ou complexos que nós não conseguimos utilizá-los para estudar a Bíblia. Outras vezes, eles não respondem à pergunta que nós temos. Daí a dificuldade de tantos métodos e técnicas em nossos dias. Mas veja, para estudar a palavra de Deus é necessário algum esquema de estudo. É necessário se aproximar da Bíblia com o desejo de extrair algo. É necessário método. Essa é a diferença, então, primeira, entre ler e estudar a palavra de Deus. Segunda advertência ou admoestação. Cuidado com os comentários, então. Comentários bíblicos. Deixa-me dizer isso. Algumas vezes algum irmão, irmã pergunta: pastor, qual Bíblia de estudo o senhor recomenda? Bem, a minha resposta é: eu não recomendo uma Bíblia de estudo. Se você deseja adquirir um comentário bíblico completo, faça isso. Tenha ali na sua estante para momentos de necessidade. Quando uma grande dúvida vier e você não consegue desatar aquele nó ali, vá ao comentário e ele irá te ajudar. Agora, uma Bíblia de estudo normalmente tem notas de rodapé ou colunas, não é? E a tendência ao se utilizar uma Bíblia de estudo é que você se torna dependente dela. Talvez você tenha percebido, você começa a ler ali a palavra de Deus, não é? Você lê o versículo e de repente a tua cabeça cai para a nota de rodapé. Você não passou meio segundo para meditar no texto, você já foi depender da interpretação de outra pessoa. E esse é o problema de Bíblias de estudos. Há centenas de Bíblias de estudos. Isso é um fenômeno novo, de 20 anos para cá. Antigamente você encontraria uma ou duas, mas hoje há todo tipo de Bíblia de estudo, na verdade. Assim, não é recomendável, não que você não deva comprar e ter na tua livraria, mas para o teu estudo bíblico pessoal. Procure ir ao texto sem as notas de rodapé. A mesma coisa acontece com um comentário bíblico. Você não deveria simplesmente ler a palavra de Deus e já correr para alguém lhe ensinar o que aquele versículo quer dizer. Isso não é um estudo bíblico, isso é alguém lhe ensinando. Mas você quer se desenvolver como estudante da palavra de Deus. Você quer desenvolver a capacidade de analisar, de extrair tesouros da palavra de Deus. Assim, tome cuidado com comentários. Sim, adquira um comentário, deixe-me aconselhar adquira um comentário de Matthew Henry. Comentário excelente de um puritano inglês, foi traduzido há pouco tempo para a língua portuguesa. Há algumas pequenas dificuldades ali na tradução, mas nós podemos lidar com elas mais tarde. Mas um comentário completo, um comentário excelente, Antigo e Novo Testamento, tem ali. Depois que você meditar na palavra, fizer o teu estudo, na tua devocional, você pode lançar mão dele e utilizar,
Tenho certeza que é um comentário bem estruturado, bem devocional, muita aplicação, um comentário pastoral. Utilizo também o comentário de William Hendrickson, um pregador norte-americano, holandês. Comentário excelente, ele é um pouco mais técnico, mas ele vai a fundo na estrutura do texto bíblico, no significado das palavras, há aplicações profundas e pastorais ali. Você tem um comentário completo de Hendrickson de Kistermarker. Hendrickson morreu antes de completar o seu comentário e seu colega o completou, mas é um comentário que está em português e vale muito a pena, apesar desses comentários serem um pouco caros, não é? Mas é um investimento para toda a vida. Assim, tenha o teu comentário, tenha a tua Bíblia de estudo ali, uma Bíblia séria. Mas não comece o teu estudo bíblico com uma Bíblia de estudo, nem com um comentário ali do lado, muitas vezes. De modo, querido, a você não depender dele. Bem, é um privilégio de todo crente. Desde a Reforma Protestante, quando a Bíblia começou a ser traduzida dos seus originais para a língua das nações, que todo crente hoje tem uma Bíblia na sua língua em casa. Não é? Eu devo ter pelo menos umas 30 Bíblias. Alguns aqui têm 40, 50, 5. Não, acho que ninguém aqui tenha 2 Bíblias apenas, não é verdade? Hoje nós temos a Palavra de Deus em nossa mão, em tablets, em smartphones, em aplicativos de todo tipo. A Bíblia está ali. E esse é um privilégio imenso para nós. Que todo crente possui uma Bíblia em casa, um exemplar dela. Que imenso privilégio, não é? Poder ir direto na tua própria língua, a Palavra de Deus, sem depender de um sacerdote interpretando isso do latim, do grego, ou das línguas antigas para você. Mas você pode ter esses comentários, ler a Palavra de Deus e compreendê-los. Mas veja, é necessário iniciar o contexto da Palavra de Deus. Antes de meditar nesses comentários, vá ao texto. Lembre-se que nós temos o privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos. Não se torne dependente da nota de rodapé, como eu mencionei. Aprenda a abrir, passar um tempo ali, quebrando o versículo, assim por dizer, tentando compreendê-lo. Aqui está então o primeiro perigo, não é? Bíblias de estudo e comentários. Ele tem o seu devido lugar, estes. Mas não coloque em primeira linha no teu estudo pessoal da Palavra de Deus. Um outro perigo de recorrer compulsivamente a comentários é o de depender da interpretação bíblica de uma outra pessoa. Porém, é importante recordar que aquele comentarista, aquele indivíduo que escreveu aquela nota de rodapé, ele precisou obter aquele conhecimento por ele próprio. E ele fez isso pelo mesmo caminho que qualquer estudante sério da Palavra de Deus irá obter. Aquele comentário que foi colocado ali foi o resultado de meditação no texto da Palavra de Deus, na comparação de versículo com versículo. Sim, tem um comentário e ajudará a sugerir alguns. Tem uma concordância bíblica em casa, uma concordância, ela compara os textos, não é as doutrinas, muito bom, uma chave bíblica. Mas não use coisas como devocionais diário, pão diário, livro de meditações diário para substituir a tua leitura da Palavra de Deus. Esses elementos não irão lhe alimentar, não lhe ensinarão a ser um estudante da Palavra de Deus. Tem um comentário completo, tem uma concordância, tem uma chave bíblica, mas um cristão não deve se tornar completamente dependente. E é isso que nós queremos pensar nesta tarde. Bem, essa é a segunda advertência. Um passo vital: oração, dependência do Espírito, uma postura correta, aproximar-se desse livro divino, a Palavra de Deus, perigos a serem evitados, não é? Bíblias de estudos, comentários inicialmente, depender demais deles, e então você se aproxima da Palavra de Deus. Permita recapitular isso aqui. O início vital, meus irmãos, ore ao Senhor, clame a Ele, dependa dEle, aproxime-se da Palavra de Deus com a postura correta. É o livro de Deus, nós nos encontramos com o Senhor aqui neste livro. Reverência, maravilhamento, essas duas advertências. Então, não faça uma leitura casual da Palavra de Deus, deve haver estudo, não se torne dependente de comentários ou notas de rodapé, ainda embora comentários possam lhe ajudar. Bem, deixa-me descrever agora então um primeiro método de extrair conhecimento da Palavra de Deus. Bem, se em um determinado momento da semana, se em um determinado momento do dia, as coisas estão muito corridas, você estabeleceu tua agenda, o teu cronograma certinho para o dia, você é uma pessoa diligente, não é? Você quer se organizar, você quer redimir o tempo, mas você sabe como são as coisas, muito compromisso começa a pular dentro do nosso diário, da nossa agenda, que você não esperava, e você tem pouco tempo. Então, você não conseguirá estudar a Palavra de Deus. Mas para não deixar de lado a Palavra de Deus naquele dia, naquela semana, e não deixar de lado a tua devoção diária ao Senhor, então você pode lê-la. Você pode simplesmente ler a Palavra de Deus naquele dia, naquele momento corrido demais.
você pode tirar um momento, um espaço, se isolar ali e ler a palavra de Deus. Mas quando me refiro a ler, no lugar de estudar, eu não quero dizer folhear a Bíblia, um versículo aqui, um versículo ali. E não deve ser a única coisa que você passa a fazer na vida, somente ler a Bíblia e não estudar. Você pode ler sim quando as coisas estão muito corridas, mas ao ler, pense, ore. Então faça uma leitura silenciosa do texto, do capítulo, do grupo de versículos, do parágrafo, certo? Leia silenciosamente. Leia uma vez, leia 2 vezes. Então leia em voz alta. Talvez você já tenha percebido isso. Uma maneira muito interessante de compreender um livro mais complexo, alguma informação difícil, é ler em voz alta. Porque ao ler em voz alta, você irá ouvir a tua própria voz. Teu ouvido está ouvindo o que você está dizendo, e você está tentando organizar, articular teus pensamentos para falar aquilo, e ao articular, a tua mente está realizando um processo muito interessante. Você conseguirá compreender melhor aquilo que você apenas leu com os olhos silenciosamente. Ore, leia 1, 2 vezes, então leia em voz alta. Você pode ler, no pouco tempo em que você tem, por exemplo, um livro inteiro. Numa corrida só, eu quero dizer. Tente fazer isso com o livro de Atos. Leia o livro de Atos, meus irmãos, em uma sentada só. Você vai se maravilhar em ver o desenvolvimento e o progresso da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em 20 minutos, ali sem parar, seguindo na sequência. É uma narrativa histórica, não é? Leia o livro de Atos de uma vez. Ou leia uma carta pastoral também de uma vez. Você pode ler dessa maneira, numa corrida. Você pode também, essa já é uma outra forma de ler apenas um capítulo. E observando com muita calma ali, vagarosamente, o que está sendo dito. E compreender aquilo que o autor está declarando. Leia um capítulo com calma, tente compreender o que ele está dizendo, qual é a mensagem que ele está transmitindo aqui, o que realmente ele está querendo dizer. Você entende o que o autor declarou? Procure entender o tema, a mensagem que está ali naquele capítulo. Uma outra maneira, uma terceira maneira de ler, não estudar, mas ler apenas a Bíblia, é ler então alguns versículos apenas. E reler este versículo várias vezes. Você já deve ter observado que às vezes meus sermões eles focam em apenas um versículo, não é? E como nós tentamos quebrar aquele versículo por inteiro, e você vê a riqueza que há ali dentro. Tente fazer isso. Tome aquele único versículo, teu tempo é muito curto, você tem pouquíssimo tempo, pegue aquele versículo da palavra de Deus, uma declaração ali, como uma balinha. Abra essa balinha, chupe ela devagar, deguste ela com gosto. Faça isso com um versículo. Passe um tempo ali pensando nele. Repita, leia várias, 3, 5, 10, 12 vezes aquele versículo, até você ter uma percepção profunda do que está sendo dito ali. Essa é uma maneira também de ler a palavra de Deus. Seu tempo está corrido? Então leia a Bíblia numa sentada só, um texto, um livro da Bíblia, alguns capítulos. Ou leia um capítulo inteiro, tente entender a mensagem ali. Ou pegue um versículo ou 2 e repita ele na tua mente até você compreender a profundidade dessa declaração. E dali você ora ao Senhor e se levanta para o teu dia, louvando ao Senhor com a palavra em teu coração. Essa é uma maneira de ler a Bíblia, quando não nos sobra tempo, quando nós não preparamos tempo para estudar a palavra de Deus. Bem, queridos, é necessário, você percebe, estudar a palavra de Deus. E nós tomamos o cuidado com essas coisas, porque nós queremos ser estudantes da palavra de Deus, não meros leitores. Você deve então aplicar a leitura. Deixe-me concluir aqui. Teu tempo está curto. Você pode ler, teve tempo de ler um livro inteiro, mas com velocidade, para ter uma compreensão panorâmica, ou apenas um capítulo, 2, ou apenas um grupo de versículos ou parágrafo. Ore ao Senhor antes, leia dessa maneira. Então tente aplicar de alguma maneira. Sabe o que você faz? Anote aí, você irá fazer 5 perguntas a este livro, ou a este capítulo, parágrafo, ou a este grupo de versículos. Você pode anotar isso atrás na tua Bíblia, todas as vezes que você for ler, tendo pouco tempo. Você faz aquela análise, não é da tua leitura. Então faça a si mesmo 5 perguntas. Aqui neste versículo, aqui neste capítulo, há alguma doutrina? Há alguma doutrina que eu deva aprender aqui ou ser recordado? Uma verdade em forma de doutrina? Se você fizer essa pergunta, provavelmente você descobre ali. Segundo, há aqui nesse capítulo, versículos, parágrafo, algum dever para mim que eu deva ser recordado ou que eu tenho negligenciado? Há algum dever aqui para mim?
Eu estou extraindo da palavra de Deus. Não é meramente uma leitura superficial, uma folha ali, um parágrafo ali. Eu quero extrair tesouro. Meu querido amigo, se você vai em uma gaveta que está cheia de coisa ali, tesoura, abridor de garrafa, um monte de coisa, mas você não sabe o que está buscando ali, é muito provável que você volte de mão vazia, na verdade. Assim, a leitura superficial da palavra de Deus não te trará conhecimento, nem aprofundamento, nem avanço no conhecimento da verdade. Você deve ler com calma, então você deve saber o que você está buscando, e essas perguntas te ajudarão. Há uma doutrina aqui nesse versículo, texto, parágrafo, capítulo. Há algum dever para mim? Aqui nessa minha leitura, nesse texto, há algum exemplo positivo que eu deva copiar, clamar ao Senhor por ajuda para seguir? Um exemplo negativo que me é dito aqui, para que eu me afaste e tome grande cuidado. Doutrina, dever, exemplo. Há algo a respeito de Cristo aqui. Cristo está de alguma maneira direta ou indireta sendo mencionada? Se há menção do pecado, então isso me remete a Cristo, que veio para tirar o pecado do mundo, lidar com o pecado, levar o pecado do seu povo. Algo sobre o meu Salvador neste capítulo, algo que remete a Ele. Quinto lugar, há alguma promessa específica ou algo referente ao meu destino eterno, o céu? Você faz então essas perguntas. Alguma doutrina que eu devo aprender, ser recordado, algum dever que eu não tenho cumprido, devo ser recordado, algum exemplo, positivo ou negativo, algo sobre o meu Salvador, alguma promessa que eu possa agora fechar a Bíblia, orar ao Senhor e seguir pelo dia pensando nessa promessa, ou algo que fale sobre o céu, o meu destino eterno. Eu posso ir para o meu trabalho e pensar no meu Salvador, e pensar na minha vida futura com o povo de Deus e a glória eterna, e lembrar que eu não vivo apenas nesse tempo e nesse espaço, mas eu sou um peregrino em uma jornada para a eternidade. Algo que eu possa tirar aqui e seguir em frente no meu trabalho, no lar, na empresa, nos estudos, pensando sobre o céu ou sobre uma promessa. Fazendo isso, mesmo em poucos minutos que você tem para ler a palavra de Deus, você irá extrair grande conhecimento e tesouro da palavra de Deus. Bem, você pode então ler, e esse é um método. Ore, aproxime-se com reverência e antecipação, leia várias vezes o texto, capítulo, parágrafo, versículo diante de você, faça essas 5 perguntas, mas você não deve tornar a leitura o seu hábito apenas, mas sim o estudo da palavra de Deus. Você percebe? Mesmo uma breve leitura da Bíblia, que seja proveitosa, deve existir algum método que lhe ajude a extrair algo da palavra de Deus. Se nunca há um plano de estudo bíblico e um tempo dedicado para o estudo, a tendência é que o leitor ele fique vagando na imaginação diante da palavra de Deus. Não é? Ou desperdice tempo, lê um versículo, a mente vai lá embora, volta para cá, vira folha. Você desperdiça tempo, você fica vagando. E você também aprende aos poucos, ensina-se a si mesmo, fazendo isso, a se satisfazer com petiscos da palavra de Deus, com petiscos da verdade espiritual, mais do que ler e beber da palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 1 que bem-aventurado, feliz, homem de sucesso, assim por dizer, mulher de sucesso, é aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, como árvore plantada junto a este ribeiro de águas vivas. É necessário meditar na palavra de Deus. Queridos, estudar a palavra de Deus é o que nós queremos considerar nesta tarde. Bem, você então precisará separar um momento, um tempo para estudar a palavra de Deus. Isso é necessário. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que determinar quando você irá estudar a palavra de Deus dentro do teu cronograma para o dia. Escolha um momento. Não seja uma pessoa que nunca tem tempo para estudar a palavra de Deus. Ache firme aquele momento e mantenha ele. Separe o período de oração, se eu posso dar esse conselho, para um outro período. Tenha 2 momentos, um momento de ler, de estudar, e um momento de orar, porque há tanta coisa pelo que orar, não é? Suas listas de oração atrás da Bíblia, pela igreja, pelo ministério, pelas frentes de evangelismo, pelo povo de Deus, pela salvação desta pessoa, pelo crescimento dessa criança, o alcance dessa pessoa, tantas coisas. Se possível, tenha 2 momentos, um só para oração e um momento para estudar a palavra de Deus. Você deve se organizar desta maneira, isso é de grande ajuda. Não seja uma pessoa tão ocupada que não possui tempo para Deus. Oh, meus amigos, todos nós temos 24 horas por dia. O rei, o presidente, ele tem 24 horas por dia. Ninguém tem a mais, ninguém tem a menos. A dona de casa tem 24 horas por dia, o trabalhador tem 24 horas por dia. Nós temos a mesma quantidade de tempo diário, acredite. Acredite nisso, nós sempre conseguimos um tempo a mais para fazer as coisas que nós gostamos de fazer, não é verdade? Nós sempre encontramos um tempo para isso.
Veja comigo, Salmo de número 84, essas palavras tão belas, versículo de número 2, Salmo 84, versículo de número 2. A minha alma desfalece, ela está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Esse deve ser o sentimento em cada coração. Quando nós desejamos fazer algo, quando nós gostamos de fazer algo, nós vamos encontrar tempo. O cansaço parece que desaparece quando você quer fazer alguma coisa boa, não é? Alguma coisa que chama a atenção, você abre os olhos, eu estou cansado, mas eu vou fazer isso. Assim deve ser a palavra de Deus. E esse deve ser o nosso motto, a nossa máxima: amar a palavra de Deus, desejar estar junto dela, desejar encontrar com o Senhor em sua palavra, estudando a palavra de Deus. Bem, deixe-me apresentar a você então agora um método de estudo bíblico. Nós falamos sobre leitura da palavra, postura vital, uma postura correta, passo vital, uma postura correta, perigos a serem evitados. Se você tem pouco tempo, como ler então a palavra de Deus, mas agora um método de estudo da palavra de Deus. E esse método que quero mencionar para leitura, melhor estudo da palavra de Deus, ele continua, assim por dizer, aquele primeiro método de ler a palavra de Deus. Digamos que nós estendemos ele e aprofundamos aquele primeiro método. Tem sido chamado de método indutivo. A palavra indutivo é muito utilizada em várias áreas do conhecimento. Método é um procedimento, não é um meio de se chegar a um determinado lugar, de fazer algo de acordo com o plano. Toda dona de casa segue métodos diariamente, mesmo para cozinhar cenoura. Todo trabalhador faz isso em casa. Você vai chegar a um determinado lugar, você planeja, você tem um método, uma técnica então para aplicar este método. E nós usamos métodos o tempo todo, no estudo. Quando você pensa sobre estudo, método se refere a estudar algo de maneira organizada, de maneira que segue certos parâmetros. Isso é um método. Indução, por sua vez, é uma compreensão. É uma conclusão que é alcançada a partir do estudo das partes. Porque se você quer chegar, à compreensão de algo, e você faz isso a partir do estudo das particularidades, das partes. Você estuda as partes para alcançar a compreensão geral. Método indutivo de estudo bíblico é um procedimento para chegar à compreensão de algo a partir das partes. E como o nosso texto, a Bíblia nos ajuda, não é? Porque os capítulos, os livros são divididos em capítulos, capítulos em versículos, versículos em orações, às vezes, né? Frases, palavras e a estrutura gramatical. Embora isso não exista no texto original, mas foi um auxílio dos tradutores para nós. Então nós começamos das partes para compreender o todo. Você aplica isso ao estudo bíblico. Você busca compreender o texto diante de você em teu estudo, capítulo, parágrafo, versículo, e você busca extrair ensino dali dessas verdades, e você faz isso estudando as partes. Em um capítulo, por exemplo, você estuda os versículos. Em um parágrafo, as frases, palavras. E em um versículo, as palavras, mesmo a pontuação às vezes, que são meios de comunicar também. Isso envolve, é claro, não estudar somente as partes do capítulo, mas você deve, como regra geral, observar o contexto, não é? Todo versículo está dentro de um contexto. Você nunca vai encontrar uma página na Bíblia em branco e um versículo só no meio dela. Alguns pastores pentecostais têm uma Bíblia assim. Cada versículo que eles pregam está separado de um contexto. Eles escrevem ali o contexto deles em volta e criam a mensagem deles, não é? Versículo fora de um contexto é um pretexto para algo, você sabe disso. Assim, você observa o contexto. De que maneira? Você estuda o capítulo anterior. E você lê o capítulo posterior. Você está estudando esse capítulo 4, você leu 3 e você leu 5. Você vê o contexto em volta. E você lê o livro todo, às vezes, quando você vai começar o teu estudo a partir de um livro da Bíblia. Você observa o contexto, isso é de gigantesca importância. E você também compara escritura com escritura, regras básicas de estudo bíblico. Se é uma verdade aqui que parece estranha, e eu tive uma compreensão não muito ortodoxa, assim por dizer, diferente do que todo mundo entende, é melhor que eu compare com outro texto da Bíblia que fala sobre este tema, para não errar aqui. Você vê o contexto e você compara escritura com escritura, verdade com verdade. E você faz essa analogia da fé, do conhecimento doutrinário, a fé cristã. Bem, há várias maneiras de estudar a Bíblia, mas creio que o método indutivo é muito simples, muito prático, porque ele procura argumentar, conversar com o texto diante de você e chegar a conclusões. Esse é um método que envolve indagar, perguntar ao texto,
pesquisar, examinar. Ele põe forte ênfase sobre a observação do que está diante dos meus olhos. Observar com bastante calma o texto. E o método indutivo, ele põe muita ênfase também na expressão verbal do texto. Maravilhoso, não é? Há uma expressão verbal, o texto está falando algo, é uma mensagem. Eu quero ouvir o que está sendo dito. E assim eu vou por particularidades. Ele põe ênfase também no parágrafo, né? Os textos são construídos de parágrafo, qualquer texto você constrói em parágrafos, e cada parágrafo desenvolve a ideia do parágrafo anterior, e deve estar de alguma maneira ligado, um texto bem escrito na verdade, não é? Por isso que é um bom método, põe ênfase no conteúdo e busca extrair as verdades reveladas. Como então fazer isso? Como aplicar este método? Tome nota, por favor, porque aqui nós queremos acelerar um pouco e passar por esses pontos tão importantes. Bem, como estudar, não só ler a palavra de Deus, a Bíblia, então estudo pessoal, estudar um texto, um capítulo, um versículo, de modo a extrair tesouros dali. Bem, você deve fazer perguntas ao texto. Você deve perguntar ao texto. Você toma a tua Bíblia e você pode usar várias versões da Bíblia. Deixa eu me explicar isso. Sim, tenha uma nova versão internacional ali na estante. Você não usará ela o tempo todo para o seu estudo. Tem uma versão na linguagem de hoje. Isso pode te ajudar apenas a ver uma nova estrutura, uma paráfrase. A maioria dessas Bíblias contemporâneas são paráfrases, não são acentuadas em poder ao texto original, mas vai te ajudar ali brevemente, ter uma compreensão um pouco mais simples, não é? Parafraseada do texto. Você pode ter, não há problema ter isso, mas querido, sempre tenha como teu texto principal um texto mais sério, fiel aos originais. Aqui nós utilizamos o texto da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, crendo ser o mais fiel aos maçoréticos e aos textos receptos, né? Os textos originais, assim por dizer, suas traduções ainda dentro do original. Então você abre a sua Bíblia, você ora ao Senhor, você se aproxima dela com reverência e antecipação de aprender, você toma o teu caderno de notas, você abre no teu texto de estudo, então você faz perguntas. Primeiro, você lê o texto. Leia um texto uma vez. Leia o texto 2 vezes. Leia o texto 3 vezes, ou mais vezes, até o texto de alguma maneira ficar ali na tua mente e você não precisar mais lê-lo. Ele está ali. Muitas vezes, quando eu estou preparando um estudo na Palavra de Deus, eu leio o texto incontáveis vezes, o mesmo versículo incontáveis vezes, 15, 18, 25 vezes, até que ele faça parte da minha mente, eu possa estar ali meditando em cada palavra, em cada partícula, ele fica em mim. E eu possa sair dali no meu intervalo de estudo, de trabalho, e o texto está enquanto eu estou dirigindo, eu estou pensando nele, e a estrutura se forma, e aplicações vêm, eu tenho a palavra em minha mente. Leia, releia o texto, muitas e muitas vezes. É um versículo só, é um capítulo inteiro, leia várias vezes então. E aí leia em voz alta, você perceberá a diferença de ler o texto em voz alta para você, será maravilhoso. Então pergunte-se, primeiro, quem escreveu este texto? Pergunta técnica. Quem é o autor desse texto? Para quem foi escrito esse texto? Perguntas básicas, não é? Perguntas óbvias, racionais. Quem escreveu isso aqui? Paulo. Paulo, um judeu que foi convertido posteriormente, se tornou um apóstolo tardio. Ou Mateus, um judeu. Ou Lucas, um judeu grego. Quem escreveu isso aqui? Isso já te diz muitas coisas, te fala sobre a maneira como ele escreve. Para quem foi escrito? Para uma igreja, para um grupo de pessoas dispersas. Então você faz o seguinte, leia o contexto, não é? Capítulo anterior, capítulo posterior, ou se possível ali, se você vai estudar um livro consecutivamente, leia todo o livro, para você entender o contexto. Você lê o texto, você fez essas perguntas iniciais, e então você agora volta ao teu texto e você lê ele novamente, 1, 2, 3 vezes. Então, tendo lido e entendido ali o pano de fundo, o contexto, comece então agora a fazer essas perguntas. Eu vou te dar 5 perguntas, outras 5 perguntas, não aquelas primeiras para leitura rápida, mas outras 5 perguntas para você fazer em todo o estudo bíblico. Você volta ao teu texto, tendo entendido quem escreveu, o contexto, para quem foi escrito,
e você pergunta a si mesmo, e você escreve essas perguntas de modo a buscar a resposta, escrever a resposta no teu bloco de notas, e você encontrará a resposta. E essas são as perguntas que você faz. São 5 chaves, meus irmãos. 5 chaves que irão abrir para você muito aprendizado. São 3 amigos. Carregue sempre esses 3 amigos com você. Esses 3 amigos, disse alguém, me ensinaram tudo o que eu aprendi. Você irá trazer esses 5 amigos com você, essas 5 perguntas chaves, e você pode utilizar a vida inteira e no estudo da palavra de Deus. São elas: quem, o que, por quê, como, onde e quando. Tremendo, não é? Quer que eu repita? Quem, o que, por quê, como, onde e quando. São uma só, esta última. Então, se você tomar então agora um livro da Bíblia, Colossenses, Filipenses, primeira carta de Pedro, Tiago, as pastorais, deixa eu dizer, é preferível começar no Novo Testamento, o teu estudo bíblico. Comece, é uma boa regra, das coisas mais conhecidas, mais claras, para as menos conhecidas. É uma regra de ensino, uma regra de aprendizado. Não comece pelas menos conhecidas, porque é provável que você empaque ali. Há dificuldades. Comece pelas mais conhecidas. Sim, para a leitura breve, leia qualquer parte, não é? Antigo ou Novo Testamento. Mas para o estudo, inicialmente, preferivelmente, comece no Novo Testamento. Comece com uma carta como Filipenses. Comece com Colossenses, cartas pastorais ou Hebreus. Então você vai tomar um livro da Bíblia e você vai usar essas chaves. Esses 5 amigos, 5 perguntas. E você irá compreender, utilizando essas perguntas, você irá compreender o texto, meu querido, de uma maneira muito mais profunda. Eu faço essas perguntas quando eu estudo o texto. Quem está falando aqui? Talvez haja um narrador que escreveu, mas aqui dentro da narrativa, quem é que está falando? Quem? Quem é que está falando? Ou quem é que está agindo aqui? Quem é que está... A ação é performada, realizada por quem? Quem? Esse quem pode se aplicar a muitas coisas. Quem está falando, quem está ouvindo, não é? A quem está sendo dirigida essa palavra, você usa o quem. O quem, ele abre muita coisa ali no texto. Então, o que? Segundo, o que? O que realmente está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Ou o que está sendo declarado? É uma verdade doutrinária? É uma repreensão? É uma admoestação? O que está acontecendo? O que está sendo declarado? 3. Por quê? Por que foi necessário que ele dissesse isso? Por que Deus precisa dizer isso? Por que isso foi declarado? Por que isso foi realizado? Isso que está escrito aqui, narrado aqui. Por quê? Você faz essa pergunta, e no momento em que você faz essa pergunta, a tua mente naturalmente busca a resposta e encontrará ali. Como? Como foi feito? Como deve ser feito? Como foi declarado? Foi uma mensagem? Foi uma visão? Como isso irá acontecer? O que está sendo dito aqui? Meus irmãos, essas perguntas se aplicam a qualquer livro da Bíblia, seja um livro narrativo como Atos, seja um livro de símbolos como Apocalipse, Profecias, Jeremias, Isaías, Zacarias, seja um livro poético, assim por dizer, como o livro dos Salmos, Cantares. Ao aplicar essas perguntas, independente do estilo da literatura, você encontrará as respostas ali. Você anota as perguntas, você começa a fazer ao texto e você descobre a resposta e já anota ali. Logo você descobrirá toda a narrativa, toda a informação daquele texto ao responder essas perguntas. Por último, em 5º lugar, onde, quando? Onde isso foi dito? Dentro de casa, fora de casa, na cruz, no momento de ensino, no momento de alegria, no momento de desespero, sozinho, em oração. Quando? Onde? Onde isso irá acontecer? Quando? Onde mais posso encontrar essa verdade ou declaração na Bíblia? Que perguntas tremendas, tão simples. Você faz essa pergunta a si mesmo, você observa no texto para encontrar a resposta, você anota a tua pergunta, anota a resposta. Ao fazer isso, você encontrará muitas respostas e conseguirá extrair do texto muita coisa para o teu estudo. Eu estou vendo alguns sorrisos aqui. O que você esperava que eu lhe trouxesse nessa noite, nessa tarde? Um método mirabolante, vindo de um outro planeta,
em que você precisa ler a Bíblia de joelho, de cabeça para baixo, com o joelho em cima do grãozinho de arroz, do milho, se chicoteando, alguma coisa do tipo. Lê a Bíblia deitado na cabeça. Tão simples, não é? Você usa as formas racionais da mente que Deus te deu. Você aplica a própria lógica da mente ao texto da palavra de Deus, que é um texto racional, é um texto, é uma literatura, e você extrai os tesouros espirituais da palavra de Deus. Quantos de nós compramos livros e livros de métodos de estudos bíblicos e pela dificuldade deles estão lá empoeirando há tanto tempo? Mas aqui está um método simples e maravilhoso para você usar a cada dia, em cada momento que você estuda a palavra de Deus, seja uma leitura rápida ou seja um estudo sério da palavra de Deus. Anote essas questões. Bem, outras perguntas agora. Deixe-me adicionar essas 5 principais perguntas. Você pode colocar ali em ordem na tua Bíblia, colocar um quadrado em volta delas como as principais, mas agora você quer dar um passo além no teu estudo e se aprofundar ainda mais. Eu quero lhe apresentar ainda mais algumas questões, 11 delas, para você adicionar. Isso é uma boa maneira. Põe num papel, imprima ali, uma questão embaixo da outra, 5, circule elas, e embaixo as outras 11. Quando você deseja, tem mais tempo para se aprofundar. Aqui estão elas, para você cavar mais. Primeiro, são perguntas técnicas, na verdade. Você está se aprofundando em teu estudo. Primeiro, por que o versículo está ali, naquele lugar? Por que este versículo está aqui? E para fazer essa pergunta, ou buscar a resposta, você busca o seguinte: o livro deste capítulo está. Esse livro trata de quê? Qual é a mensagem geral deste livro? Você também procura por palavras que contrastam ali naquele texto. Pecado, vida, perdão, pecado, morte, salvação. Você procura por palavras conectivas também, para responder por que este versículo está ali. Há muitos versículos que começam assim: portanto, percebeu? Isso está ligando você a um raciocínio anterior. E aí você vai descobrir por que aquele versículo está ali. Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele inicia o versículo 1 dizendo assim: portanto, se já ressuscitados com Cristo, uma vez que já ressuscitados. Mas por que portanto? Há algo antes, não é? Ele fala sobre a nova vida em Cristo. Então aquele versículo está ali por esta razão. Ele vai aplicar agora aquilo que antes ele havia definido. Por que este versículo está ali? Procure algo a respeito de Cristo, talvez para enunciar algo sobre o Senhor Jesus. Primeira pergunta, por que o versículo está ali? Segunda pergunta, nesse versículo, nesse texto, o pecado é mencionado. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Meus irmãos, lembrem-se disso, isso é um ponto vital também. Nós não estamos fazendo essas perguntas no livro, no texto da palavra de Deus, no versículo, para escrever um comentário bíblico, imprimir e dar para as pessoas. Nós queremos alimento espiritual para a nossa vida. O pecado aqui é mencionado porque eu tenho um pecado a confessar diante de Deus, então neste exato momento em que eu estou lendo a palavra de Deus, eu fui confrontado com isso. A palavra de Deus é viva. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Conforme você está estudando, usando essas chaves, essas palavras, as perguntas, a palavra de Deus você está fazendo para alimentar a tua alma, para se encontrar com o Senhor na palavra e ouvi-lo. O que você está fazendo, na verdade, com essas perguntas, com esse método, é limpar, tirar a cera para ouvir melhor. E conforme você ouve, ele ativa a tua mente, toca na tua mente para compreender. Ele move o teu coração por aquilo que você acabou de entender. Então você deve vir a Ele em louvor, em gratidão, ou em arrependimento, ou em consagração. O pecado é mencionado. Terceiro, há aqui um exemplo a ser imitado, seja um comportamento correto, ou um comportamento errado a não ser imitado. Há algum erro na postura, na declaração, na atitude dessa pessoa no texto que eu devo evitar? Essas coisas foram colocadas ali não para a minha mera curiosidade, mas para o meu aprendizado. Há algum exemplo a ser imitado ou evitado? Há algum comando? Quarto lugar, há algum comando aqui, porque se há um comando na palavra de Deus, não é uma sugestão. E no momento, meu irmão, minha irmã, em que eu tomo conhecimento, talvez eu não sabia antes,
Mas no momento em que eu tomo conhecimento de uma vontade revelada de Deus na Bíblia, um comando, eu me torno responsável diante de Deus. Há um comando, então eu oro ao Senhor: Senhor, eu tenho negligenciado isso, me ajuda a viver, me ajuda a organizar a minha vida. Há um comando aqui. Em quinto lugar, há aqui alguma promessa, uma promessa positiva ou uma promessa negativa. Eu preciso manter isso em mente. Essas coisas conduzem a minha vida, eu devo marcá-las. Há uma promessa aqui. Sexto, há alguma doutrina. Eu mencionei nos 5 versículos anteriores, 5 chaves anteriores. Busque aqui neste texto por doutrinas diretas e doutrinas indiretas. Muito importante. Por exemplo, doutrina sobre Deus. Há algo sobre Deus que é revelado aqui, sobre o seu caráter, atributos. Há algo sobre a pessoa de Cristo. Às vezes há declarações várias nas cartas paulinas. Ele é isso. Ele é o esplendor da glória, da majestade de Deus. A revelação inteira. Há alguma doutrina sobre Deus, sobre Cristo, sobre o pecado. O que é o pecado? É algo que está no coração. O que esse texto revela sobre o pecado? Há alguma doutrina sobre a salvação e assim por diante. Pergunte, há alguma doutrina aqui? Sétimo, há algo aqui nesse texto, versículo, pelo que agradecer a Deus? Eu aprendo algo, eu compreendo algo, eu levanto os meus olhos ao Senhor e louvo ao Senhor. Eu não posso tomar a Bíblia de uma maneira fria, técnica apenas. Há algo a louvar o Senhor, você para ali, você louva a Deus, você ora e você segue a tua leitura da palavra de Deus. Você para ali, você confessa teus pecados, você se dedica ao Senhor e você segue em frente. Você para ali, você vê o comando, a palavra, você clama ao Senhor por graça e você segue o teu estudo. Percebe? Algo pelo que agradecer a Deus. 8. Há uma oração, acabei de mencionar, há uma oração a ser orada. Quando você lê a palavra de Deus, você encontra algo pelo que deve orar, então ore ali, pare e ore. O Espírito está falando com você através da palavra, você responde a ela em teu estudo bíblico. 9. Há uma aplicação prática para que eu possa agora pensar sobre ela ao longo do dia. Queridos, meditação significa ponderar, ruminar. Essa é a raiz de meditar. Você sabe o que é ruminar, não é? Você já viu um boi ruminando? Ele se alimenta, vai no estômago, volta para a boca, continua ruminando. Eu leio a palavra, eu leio algo na palavra, e quando eu vou para o dia, no meu trabalho, a palavra volta à minha mente. Por quê? Porque eu marquei uma aplicação prática, algo para pensar ao longo do dia. Eu uso a palavra então ao longo do dia para me proteger, para levantar o escudo contra o pecado, contra as artimanhas do diabo, contra dúvidas, no combate pela verdade, no combate pela vida da alma, na sinceridade de vida. Percebe como o estudo da palavra de Deus cumpre essas coisas que nós temos meditado aqui do púlpito? E essa pergunta me leva a isso. Há uma aplicação prática para pensar sobre ela ao longo do dia. Eu posso mesmo escrever no meu celular ali, que me estimule, que me encoraje, que me proteja. 10º. Aqui, isso é maravilhoso, eu creio que é uma prática que nós devemos retomar. Há aqui um versículo a ser memorizado. É um método muito proveitoso, porque se você memoriza a palavra de Deus, então você faz aquilo que Davi fez: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você memoriza versículos, eles voltarão e voltarão e voltarão muitas vezes, agora e muitos meses para frente, à tua mente. Você guarda e vê o que o Espírito de Deus irá fazer em uma determinada situação. Ele trará à tua memória aqueles versículos que você já estudou e memorizou, te ajudando a ter clareza na situação, na dificuldade, no momento de lutar contra o pecado. Há um versículo aqui para memorizar. Estudo bíblico não é somente para encher a nossa cabeça, não é? Mas também o nosso coração. Esconder a palavra de Deus em nosso coração. 11º, 11. Faça isso então, pesquise outros textos que lancem luz no mesmo assunto que você está lendo aqui. Você encontrou o tema. Há outros textos na Bíblia que eu possa me voltar para comparar e lançar mais luz na compreensão deste texto? Nosso tempo é muito curto nessa tarde, não nos permite ilustrar a aplicação destes pontos num texto específico. Mas, queridos, aqui está diante de nós um método inicial e eficaz de estudo da palavra de Deus.
Deixa-me te dar o princípio bíblico por trás desse método indutivo. Eu não estou inventando, eu não peguei lá da minha formação em história, em filosofia, um método e trouxe, há muitos outros. Não, há uma base bíblica para essa maneira de estudar a palavra de Deus. Abra comigo em Provérbios 24, 32. Provérbios 24, 32. É isso que crentes têm feito ao longo da história. Esse versículo te dá os 3 passos de qualquer estudo bíblico pessoal. Você encontra aqui observação, interpretação e aplicação. Provérbios 24, 32. O que eu tenho visto, guardarei no coração. O que é isso? Observação. O que eu tenho visto, guardarei no coração. E vendo, recebi instrução. O que eu tenho visto, observação, guardarei no coração, interpretação. Você medita, você compreende, isso fica em você. E vendo, recebi instrução, aplicação. Está aqui. Essa é a maneira de meditar na palavra de Deus, usando a mente e as capacidades que o Senhor nos deu com um pequeno auxílio deste método. Deixa-me resumir. Lembre-se, perguntas e respostas sobre o texto. Ore, auxílio do Espírito Santo. Clame a Ele por graça, que Ele abra o teu entendimento, que Ele aqueça o teu coração ao se aproximar da palavra de Deus, que Ele mova a tua vontade a amar, a obedecer e viver. Ore. Então tenha uma postura correta. Nós nos encontramos com o Senhor na palavra do Senhor. Esse é o livro divino. Determine então o momento quando você irá estudar a palavra de Deus. Pela manhã, talvez seja um tempo melhor, ou à noite. Não invente momentos pentecostais. O que eu quero dizer é 3 da manhã, 4 da manhã. A não ser que você acorde assim, 4 da manhã, porque você começa a trabalhar às 5, tudo bem. Mas se você começa a trabalhar às 9, às 8, e você acorda às 3, a não ser que você queira emendar até às 9, você consegue fazer isso, só precisa dormir 2 ou 4 horas por noite, maravilhoso. Mas se não é essa a questão, não imagine que aquele horário, ele vai te ajudar mais do que outros, porque Deus está menos ocupado, as pessoas estão dormindo desse lado do planeta Terra, Ele vai poder te ouvir melhor, não. O que eu quero dizer, meus queridos, é que não mistifique o teu momento de estudar a palavra de Deus. Por quê? Você quer estudar a palavra de Deus no momento em que tua mente está mais descansada. Se é tarde, no final do dia, eu já deixei o trabalho de lado. Como diz um amigo aqui na igreja, querido, aquele carro que estava aberto lá com o motor desmontado, já foi fechado. Agora minha mente pode estudar a palavra de Deus. E eu já lavei toda a louça, limpei a casa, está tudo pronto. Então talvez no final do dia seja melhor. Mas talvez para você seja o início do dia. Estou mais tranquilo, a mente está fresca. Eu vou entrar num ritmo que eu não vou conseguir parar até eu cair morto na cama. Então eu vou estudar agora. Mas não mistifique. Use um momento em que sua mente está melhor. Você pode se concentrar. Talvez as crianças dormindo. E dedique-se a estudar a palavra de Deus. O tempo foi extremamente curto. Não pule o teu devocional. Então leia, fazendo estas perguntas. Mas não torne a leitura um hábito. Torne o estudo da palavra um hábito. Ore, postura correta, determine o momento. Não dependa inicialmente de auxílios, notas de rodapé. Leia o texto várias vezes, aplique as perguntas chaves, tome tuas notas em teu caderno de estudo, tenha teu caderno de estudo para a vida ali, perguntas e respostas. Então, tendo feito aquelas 5 perguntas, você vai ter extraído muita coisa. Se você tem um tempo a mais na continuidade, aplique essas 11 perguntas técnicas também, essas questões, e você perceberá, para a tua alegria e prazer, que o conhecimento da palavra de Deus permanecerá em tua mente e em teu coração. Meu querido irmão, faça isso. Quanto desejo eu sei que você tem por aprender melhor a palavra de Deus e avançar. Você já pesquisou na internet, já buscou livros e conselhos, e você não aplicou estas coisas. Mas aqui está um método simples. Você anota isso no papel, imprime, põe em tua Bíblia, no teu caderno de estudo. Você ora ao Senhor, depende dEle, vem com antecipação, desejo de aprender, profunda reverência. Você aplica essas perguntas e a palavra de Deus começa a te ensinar. E você é edificado para uma vida mais agradável ao Senhor. Bem, nós temos ainda alguns poucos minutos.
Eu não quero complicar, mas apenas oferecer outros métodos também de auxílio que você pode explorar em alguns outros momentos, depois de já ter se tornado profissional, proficiente neste método mais simples. Há outros métodos, por exemplo, você pode estudar a Bíblia a partir de tópicos. Pega o teu caderno de estudo, anote ali vários assuntos, um por um. Então comece a pesquisar na Bíblia, toda ela, em vários lugares, você não precisa se ater apenas a um livro, ao que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Você vai coletar todos os versículos debaixo desta palavra, desse tema, deste assunto. E depois que coletar o máximo possível que você encontrar, você vai ler um por um. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar à compreensão daquele tema na Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos pregadores erram. Estudantes da Bíblia também. Eu ouço isso e vejo isso o tempo todo na internet. E aqui está esta palavra, neste versículo, e esta palavra amontoarás, ou esta palavra santificação. E sabe o que significa santificação? Bem, eu peguei o dicionário Aurélio, e santificação lá significa isso, ó. Então santificação é isso, é isso, é isso, é isso. Mas, queridos amigos, nós não estamos interessados inicialmente em saber o que o homem tem a dizer a respeito de termos bíblicos. Um dicionário, ele expressa a compreensão de uma geração a respeito de um termo. Se você pegar um dicionário de 50, 80 anos atrás, você vai perceber que termos que nós utilizamos hoje eram bem diferentes em sua aplicação há 80 anos atrás. Assim, palavras no dicionário vão mudando ao longo dos séculos. Pega um dicionário de 300 anos atrás, língua portuguesa, e você vai ficar surpreendido com o significado de certas palavras. O que nós queremos aprender é o significado desses termos, palavras, temas na Bíblia. Porque aqui a Bíblia, o Espírito Santo declarou o que isto significa. E como eu posso chegar a essa conclusão e conhecimento? Vendo vários versículos onde ele fala sobre a mesma coisa. E ao ver esses vários versículos, eu vou ter uma compreensão de vários ângulos sobre o mesmo tema e ter uma compreensão total do que o Espírito quer dizer sobre esta doutrina, esta palavra, este tema. Não é maravilhoso? E é algo que permanece do início da história até o final, porque a verdade de Deus, ela não passa, ela não muda de acordo com o contexto, a nova geração. A verdade permanece. Então nós queremos conhecer a verdade por trás do tema, imbuída nesse tema, nesse conceito. Então você escolhe um termo, um tópico, você reúne todos os versículos e você seleciona os versículos bíblicos, organiza ali, lê cada um deles, você chega a uma compreensão profunda sobre este tema, sobre este versículo. Uma outra maneira, esse é o estudo bíblico de por tópicos, ok? Uma segunda maneira, uma maneira de estudar a Bíblia também. Tente sumarizar, resumir um capítulo. Esse é o método de resumir, fazer um sumário de cada capítulo. Leia um capítulo agora da Bíblia, de um determinado livro. Leia 2, 3, 5, 6 vezes. Então escreva ali embaixo, depois que você embebeu isso em tua mente, o resumo central deste capítulo. Percebe? Qual é o tema? Encontre o tema central. Uma das maravilhas dos comentários de Calvino é que ele era um expert em encontrar o tema dos parágrafos dos capítulos. Maravilhoso. E você deve se exercitar a fazer isso. Leia muitas vezes o texto, até se você identificar o tema principal e os subtemas. Anote ali, o tema principal e esses subtemas aqui. Se resume. E aí você faz uma lista também. Quais são as pessoas mais destacadas mencionadas aqui, se for o caso? Qual o nome delas? Por que elas são incluídas? Escolha um versículo ou dois que resuma este capítulo inteiro. O versículo-chave aqui é este. E anote ali. Faça perguntas, né? Você pode aplicar aquelas perguntas também. Por quê, quem, quando, como. E aí compare outros versículos também, de outras partes da Bíblia, que lançam luz. Você pode usar um comentário, ver aquilo que outros pastores, estudiosos disseram sobre esse texto, sobre o tema e a aplicação. Então esse é um outro método, o método de resumir capítulos, procurar o essencial que está ali. Deixa eu dar um último, uma maneira de traçar um panorama da Bíblia, uma análise, um método de análise de um determinado livro. Você, por exemplo, pega um livro inteiro da Bíblia e você lê o livro inteiro várias vezes. Estou falando sobre estudo bíblico aqui, um método de estudo bíblico. Até você ter uma compreensão geral da mensagem deste livro em particular, do seu conteúdo. E aí então você estuda o pano de fundo desse livro. Toma notas. A história, a geografia, a cultura, a ciência, as pessoas, os eventos.
Esse livro foi escrito por quem? Evangelho de Mateus, um judeu escrevendo para judeus sobre o Messias que veio. Não é? Em que momento? Qual era o contexto, a cultura, a forma de governo, o contexto geográfico? Você anota isso, isso traz hoje o panorama, pano de fundo. E aí, você coloca debaixo desse panorama os principais eventos do livro. Quais são os principais eventos? Pensa sobre Mateus. A maioria dos livros do Novo Testamento está dividido em porções, em eventos. Os primeiros capítulos de Mateus, nascimento e apresentação no mundo. Não é? Seu nascimento é registrado. Crescimento, até a idade de 30 anos, primeira parte. Esses primeiros capítulos falam sobre a vinda do Salvador. Logo depois você tem a apresentação pública dele, vindo ser batizado, João Batista, escolheu os primeiros discípulos. Logo depois você tem um período de grande ensino e milagres. Ensino e milagres, anota embaixo, capítulo tal, capítulo tal. Logo depois você tem perseguição, esses capítulos se concentram em perseguição, de 7 a 8. Logo depois você tem ensino aos discípulos e treinamento só aos discípulos, de capítulo tal a tal. Perseguição final, prisão e crucificação, os últimos capítulos. Você percebe como o Espírito também dividiu em porções várias. Colossenses, capítulo 1 a 2, doutrina, ensino sobre a doutrina de Deus, do Pai e do Filho. Capítulo de 3 ao restante, aplicação. Sobre isso. Essa é uma outra maneira de estudar a Bíblia, fazer um panorama. Então nós temos aí 3 novos métodos que você pode usar também ao estudar a Bíblia. Mas mantenha-se naquele primeiro. Explore, desenvolva, escreva na Bíblia, na capa de fundo, imprima ali e tome esses passos e você irá encontrar grande proveito na palavra de Deus. Deixe-me por último recomendar 2 livros para o aprofundamento no tema de estudo pessoal da palavra de Deus. O primeiro dele, nós temos aqui os 2 em nossa livraria, estará aberto ao final do culto, é de A.W. Pink, um proficiente pastor batista reformado inglês do norte da Inglaterra, chamado Enriquecendo-se com a Bíblia. Maravilhoso, um pequeno livro. Ele traz toda a mensagem da Bíblia mostrando o que Deus trouxe nessas cartas, o espírito da palavra de Deus. Belíssimo. Me recomendo grandemente a lê-lo. O segundo é Métodos de Estudo Bíblico, Howard Voss, da cultura cristã. Maravilhoso. Voss, sobrenome dele. Ali ele toca em pelo menos 12, 15 métodos de estudar a Bíblia. De passagem, ele menciona o método indutivo, devocional, indutivo devocional, o nosso método nesta tarde, método indutivo devocional de estudar a Bíblia, mas ele lida com método sintético, analítico, histórico, filosófico, sociológico, psicológico, que na verdade são maneiras várias de tentar compreender a Bíblia a partir do contexto, a maneira como as pessoas pensavam, como a multidão encarava certas coisas, tentando ampliar, diminuir, colocar a lente maior, menor, não é? Zoom out, zoom in, aquela coisa toda. São várias maneiras de estudar a palavra de Deus. Esses muitos métodos se dirigem a um estudo mais profundo para quem vai lecionar num seminário, escrever comentários. Mas o estudante que deseja se aprofundar também irá tirar muita coisa boa dali. Meus queridos, deixe-me concluir aqui. Sempre ore ao Senhor. É a sua palavra. Venha a ela com reverência, profundo amor e respeito. Escolha um momento determinado. Firme-se nesse momento. Traga essas perguntas e veja as respostas e a maneira como o Senhor irá lhe edificar. Se você manter este método e aplicá-lo agora na juventude, na vida adulta e na velhice, você irá encontrar grande, imenso proveito no conhecimento da palavra de Deus, conhecendo-a no seu escopo e conhecendo-a em sua profundidade, o amor de Deus revelado e a vontade de Deus revelada para nós na palavra da verdade. Que sejamos de fato verdadeiros estudantes da palavra de Deus, pessoas que amam, que apreciam este livro divino, um livro de Deus para o seu povo.